Então vamos lá, pessoal, para a gente ir se encaminhando para uma conclusão então do texto do David Wallace, né? Quando ele está falando sobre essa questão do consumo, então, e ele traz ali vários pontos, fala, né, mais especificamente sobre a lagosta e tal, daí acredito também os detalhes maiores que vocês vão ver na leitura do texto. Ele vai falar que essa questão da discussão moral sobre comer ou não animais e a forma com a qual nós nos relacionamos com esse comer animais, né? Porque então não é só, como eu falei, não é uma questão de sobrevivência ou uma questão próxima, essa escala industrial e como isso tudo envolve a crueldade. Ele vai dizer que não é só complexo, mas é algo, ele vai dizer que é para ele, mas isso se estende a todos nós, provavelmente, para mim, pelo menos, eu acredito, né? É desconfortável também, né? Isso causa desconforto. E ele vai dizer assim, olha, peraí, nós sabemos dessas coisas, nós temos acesso a essas coisas. Quando ele está escrevendo em 2003, vejam, essa questão das redes sociais, isso nem era ainda tão popularizado. Isso nos últimos anos, né, volta e meia aparecem cada vez mais vídeos e agora com essa coisa das redes sociais, Reels, Twitter, enfim, né, essas coisas elas se tornam ainda mais próximas pra gente, realmente. Hoje em dia, é impossível alguém dizer que não sabia como essas coisas eram feitas, né? Vamos colocar dessa forma. Não tô dizendo que todo mundo tenha que saber, mas enfim, o acesso à informação tá aí, né? Então ele vai dizer que é desconfortável por quê? Porque nós olhamos pra isso e aí o que geralmente a gente opta a fazer? Tá? Eu tô falando, gente, a partir de duas perspectivas, tá? Eu tô falando da perspectiva do autor e na qual eu me enxerguei também, né? Não tô dizendo que isso sirva pra vocês também, pelo amor de Deus, né? Cada um sabe das suas próprias perspectivas. Mas ele fala assim, qual que é a opção que nós temos? É ignorar, na verdade. É não se debruçar sobre isso, né? Só que ele também fala assim, olha, não existe uma forma honesta de evitar determinadas questões morais. Porque se eu evito pensar sobre isso, se eu não me debruço sobre isso, eu não estou sendo honesto com o que me cerca. E aí eu, pessoalmente, novamente, concordo muito com ele. Não há honestidade, né? Se nós simplesmente escolhemos olhar para o lado, assim, né? É uma opção, claro, a gente pode fazer isso né? Eu, pelo menos, é o que eu faço também. A gente não pensa muito. Mas ele vai dizer que não há honestidade nisso. E ele, num ponto do texto, inclusive, ele chega a falar o seguinte, né? Olha, então, nesse festival do Maine, né? O que acontece? As pessoas estão lá, estão rindo, estão comendo, estão contando piadas, ouvindo música, né? Estão ali num momento de confraternização, ao mesmo tempo em que esses animais, segundo ele diz, né, estão sendo torturados ali, né? Porque estão sendo fervidos vivos, né? Ele vai dizer que o comportamento da lagosta quando fervida viva provavelmente é muito parecido com o nosso comportamento se nós fôssemos jogados na água fervente, né? Daí ele usa o seguinte título de comparação. Ele vai dizer que parece um circo romano ou mesmo um festival de torturas medievais. Isso são palavras dele. Ele vai dizer assim, parece exagerado isso. E se tá exagerado, ele vai dizer, no que eu exagerei? Ele pergunta. Ele até lança assim a provocação, né? Será que daqui a muitos anos as pessoas vão olhar para esses festivais como hoje nós olhamos, por exemplo, para os espetáculos de Nero, né? Quando Nero colocava os cristãos lá no Coliseu para lutar com os leões, por exemplo. Ou ele até usa assim, olha, ou vamos comparar com os experimentos do Joseph Mengele, né? Mengele era, como era chamado, o anjo da morte. Ele era um médico alemão do regime nazista que realizava os mais terríveis experimentos com os prisioneiros judeus, enfim. Aí ele meio que vai terminando o artigo, porque é um artigo para uma revista, inclusive o nome da revista é Gourmet, né? Era uma revista, não sei se ela ainda circula, mas era de ampla circulação na questão culinária nos Estados Unidos. Os americanos têm muito essa cultura de revistas, né? Tinham, pelo menos até o grande boom da internet, aquela coisa toda. E essa revista Gourmet era uma revista bastante significativa nesse meio, né? Então ele faz as seguintes perguntas. Olha, né, vocês que apreciam refeições bem feitas, bem apresentadas, com carne de vaca, vitela. A vitela, para quem não conhece, é o baby beef que nós chamamos aqui, né? Que é a carne do terneirinho ainda, né? Ali da vaca filhote, vamos colocar assim, que é uma carne extremamente macia, óbvio, mas então, claro que é feito em cima da morte dos filhotes da vaca e do boi, né? E ele assim, ó, vocês que gostam desses pratos, vocês que consomem essas coisas, vocês pensam sobre a condição moral e o sofrimento dos animais envolvidos? E vejam, ele não tá dando lição de moral, né? Isso que eu acho interessante no texto. Ele não tá dando lição de moral pra ninguém, ele não tá apontando, ele falando assim, ó, vocês estão errados. Ele só tá fazendo uma pergunta, né? Olha, vocês que se questionam sobre isso, vocês pensam sobre isso? Aí ele traz aquela questão que eu falei pra vocês até, né, nas aulas anteriores. Ele fala assim, porque não é só a alimentação. Ele vai dizer, é o desfrutar.
Muito desses pratos refinados, dessa alta cozinha, por exemplo, a vitela, né? O baby beef ali que a gente chama, também uma carne refinada. É um prato caro, vamos colocar nessas palavras, né? A lagosta é um prato caro. Ele não chega a usar esse exemplo aqui, mas a gente tem o exemplo também do foie gras, né? Que é um prato tipicamente francês, que não é bem um prato, é um patê, né? É um patê do fígado do pato. E eu não sei se vocês sabem como isso é feito, mas eles atocham o pato de ração, na verdade, enfiam ração até mesmo com um funil, né? No bico do pato, para que isso enche os órgãos internos do pato e os fígados então fiquem maiores e aí isso renda mais, né? Então vejam, imagina, também é outro tratamento extremamente cruel. Ele vai dizer, olha, esses pratos refinados, tudo isso envolvem esse sofrimento desnecessário animal. Então, novamente, né, isso eu acho importante frisar, ele não está falando sobre uma alimentação necessária, ele não está falando sobre a figura de comprar um colchão mole e comprar uma carne moída para ter uma proteína. Não é necessariamente isso, embora claro que possa haver. O que ele está questionando, mais especificamente nesse texto, é exatamente essa questão do consumo e do sofrimento animal em torno dessa cozinha gourmet e da fruição do alimento. Né? Não é da sobrevivência, tá? É da fruição, né? E ele faz essas perguntas exatamente ali mais pro fim do texto. Aí ele fala assim, né? Olha, daí vocês que consomem isso, né? E quando ele tá falando vocês, esse público dessa revista de alta culinária, vocês acham que isso é bobagem? Ou então vocês simplesmente se omitem de pensar? Só que daí ele já oferece um contraponto, né? Porque ele vai dizer assim, ó, afinal de contas, o que é a cozinha gourmet? A cozinha gourmet, a alta cozinha, envolve não apenas a fruição do prato, não apenas ali o prazer em degustar aquela comida, mas envolve ser muito consciente, atencioso e cuidadoso com o preparo e com tudo que envolve. Né? Porque essa alta comida também não é assim, é qualquer carne, qualquer lugar. Os animais, às vezes, eles têm origens específicas, têm tratamentos específicos, aí depende do tipo de carne, né? Depende do que se consome, tem muito a ver, isso a gente até ouve, né? Se o animal só comeu ração, ou se o animal comeu, teve uma alimentação mais natural. Falam isso do gado, né? Peraí, será que esse gado é gado de ração ou é gado de pasto, de capim, né? E que isso tudo influencia, obviamente, no sabor do processo. Claro, né, gente? Essa carne que nós compramos no mercado, na bandeja de isopor lá no dia a dia, a gente não se preocupa sobre isso. Mas na alta cozinha, na cozinha gourmet, existe todo esse processo. Então ele fala assim, então a cozinha gourmet ela não pode se omitir. Ela não pode se omitir e óbvio, né, gente, que a cozinha gourmet, ela é uma cozinha que está inserida num alto padrão cultural. É a alimentação enquanto cultura. Não a alimentação enquanto sobrevivência. Eu tô sendo repetitivo, mas é porque eu acho importante esse ponto. E tanto que ele vai fechando o texto exatamente com esse questionamento. Olha, a atenção e a sensibilidade do gourmet, do chefe, né, da alta cozinha, ela deve se limitar ao sensorial, ou seja, à apresentação do prato e ao sabor do prato, ou deve englobar algo mais, né? Então ele, na verdade, no final, assim, da coisa toda, ele tá lançando um desafio a esse público, a esse nicho. Mas não quer dizer que o texto todo a gente possa também resumir, né? Porque a gente pensa, que relevância isso tem pro Brasil se essa cozinha gourmet é para 0,2% da população. Mas não é só isso. Eu acho, agora, eu vou estender aqui um pouco mais para lançar algumas perguntas, algumas coisas pra gente pensar. O quanto que isso atinge toda a produção de alimentos derivados de animais, principalmente carne, né? Que envolve ali a morte dos animais, numa escala industrial. E eu acho bem pertinente, tá, essa pergunta. É um texto que mexe bastante com a gente, porque afinal de contas a carne, os animais, eles estão inseridos na nossa alimentação e nós comemos todos, quer dizer, né, provavelmente tem algum vegetariano, vegano me assistindo, que deve estar bem tranquilo, né, tipo, não, eu não, beleza. Mas aí ao mesmo tempo eu pergunto o seguinte para quem é vegetariano e vegano, né, gente, pelo amor de Deus, não é para provocar ninguém, mas é um texto de filosofia e a filosofia, ela deve provocar. Então o vegetariano ou o vegano, e aí eu posso estar errado talvez, mas eu tenho amigos, né, que exercem essa prática, se alimentam muito da soja, por exemplo, né? Entra no cardápio. A gente não pode esquecer que mesmo o plantio, não só de soja, mas o agronegócio, ele também tem toda uma discussão muito séria sobre desmatamento, sobre alterações no ecossistema, tudo o que se derruba de floresta, de mata, de cerrado, de pantanal, para plantar isso também, né? Então, na verdade, a nossa alimentação como um todo, claro que agora sou eu extrapolando o texto, mas lançando algumas coisas pra gente pensar, e daí até pra gente discutir também no nosso encontro, a nossa alimentação como um todo ela envolve uma questão cultural, uma questão relacionada à sustentabilidade e assim por diante.
Tá bom, gente? Espero que vocês tenham gostado dessas 3 aulas ali. Eu vou falar o seguinte, né? Ó, esse texto do David Wallace, ele é um texto curto. Eu acho que é um texto que vocês devem ler, né? Pra estar com ele, assim, devem ler até 1, 2 vezes, tá? Façam essa leitura porque vale muito a pena e tem muito mais disso que eu falei aqui, né? Essas nossas aulas, elas são uma base, um resumo pra auxiliar na própria compreensão de vocês. Beleza? Um grande abraço e nós nos vemos lá no nosso encontro. Tchau, gente!